Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós e brilha em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Nós do Núcleo de Estudos Espírita Divina Luz estamos imensamente felizes com a presença de todos para essa tão importante realização. Para dar por abertas as atividades, vamos convidar a senhora Altair, do Centro Espírita Amor, Verdade e Justiça de Nova Andradina, para fazer a prece inicial. Bom dia a todos. Bom dia, adorados. Bom dia, Eudápolis. Bom dia, Angélica. Bom dia, Iliema. Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Nova Andradina. Bom dia, Batayporã. Bom dia, Anaurilândia. Nossa. Bom dia, Bataguaçu. E bom dia, Santa Rita. E bom dia para todos nós hoje. Obrigado, pessoal. Vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, pedindo a Deus, ao querido Mestre Jesus, o vosso amparo pelo dia de hoje, agradecendo ao Senhor por essa grande oportunidade. Jesus, a prece que vós nos ensinaste. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, que assim seja. Obrigado, Jesus, por essa grande oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em Vossa Seara, Senhor. Obrigado, que assim seja. Senhoras e senhores, agora vamos receber o senhor Fernando César Balbino, orador do Centro Espírita Amor, Verdade e Justiça de Nova Andradina, com o tema O Bom Ânimo segundo Maria de Nazaré. Queridas irmãs, queridos irmãos de ideal espírita cristão, queridas irmãs e queridos irmãos que ainda não são espíritas, mas que hoje confraternizam conosco nesta grande festa, para que juntos possamos comemorar o nascimento de uma nova célula de amor em prol do trabalho
da regeneração do nosso amado planeta. Rogamos a Deus que a presença de Jesus converta-se-nos em bom ânimo e alegria de viver. Junto à cruz, o vulto agoniado de Maria produzia uma dolorosa impressão. A mãe de Jesus dedicara toda a sua existência aos cuidados do filho e ao atendimento fraternal de todos aqueles que a buscavam. Naquele momento, recordava-se que, em todos os menores detalhes da vida, encontrava a presença de Deus, a presença amiga do Criador, e dessa forma conseguia reunir dentro de si a renovação íntima da fé, sustentada pelo amor, pelo trabalho, pelo instinto do seu espírito maternal. Apesar da dedicação a Deus, naquela hora de extrema dor, Maria permitia-se, naquele momento, questionar-se a si mesma. Que teria feito Jesus para merecer tamanho castigo? Tão dura pena. Recordava-se agora, no pensamento torturado, ali, aos pés do seu filho amado, que o seu menino crescera, sempre apresentando os sentimentos mais puros e imaculados. Recordava-se dele, ainda pequenino, das vezes que o levava consigo à fonte tradicional da cidadezinha de Nazaré. Ali, via Jesus aproximar-se das pessoas e tratar todas as criaturas com uma ternura que lhe era muito peculiar, principalmente pela idade ainda muito infantil. Recordava-se das vezes que precisava deixar o recanto do lar para que nas ruas empedradas também de Nazaré pudesse ir buscar o filhinho, que entre a multidão que passava encontrava-se com um e outro, que trazia no semblante um aspecto de dor e sofrimento. Ali parava, conversava com o transeunte e de uma maneira especial trazia consolação para aquele coração desconhecido. Recordava-se ainda de todas as vezes que um hóspede inesperado chegava ao lar e ele, com as mãozinhas pequeninas, estendendo para aquela pessoa, o levava de maneira muito solícita até a carpintaria de seu pai, José. Recordava-se agora, com uma certa alegria, de uma vez muito curiosa, em que o seu menino Jesus assustou a ela e ao pai, porque trouxera ao ambiente doméstico 2 malfeitores, reconhecidamente famosos ladrões daquela região, para desespero de Maria e José. E Jesus entrou tranquilamente com aqueles 2 malfeitores, como se fossem os seus irmãos. Maria, assustada,
sem saber o que poderia fazer, apenas assistiu o filho, que ofereceu repouso, o alimento e palavras de orientação. Depois da infância sublime, junto ao seu regaço materno, recordara-se do início da sua sublime tarefa celestial. Agora, caminhava entre a multidão faminta de consolo para as suas aflições. Jesus abria sua boca para abraçar os corações em pranto, em sofrimento, desnorteados diante de todas as misérias e os desafios da existência material. Ele os acariciava com a voz, com as mãos, com os menores gestos, com aquele brilho do seu olhar que mais parecia um grande sol, nascido aqui entre nós, na terra. Era o seu menino que, estendendo as mãos, devolvia a luz àqueles cegos, pessoas que haviam nascido sem a dádiva da visão, paralíticos desde a infância, que agora, ouvindo uma ordem carinhosa e ao mesmo tempo muito forte, levanta-te e anda, ela assistira tantas vezes aqueles desvalidos a se reerguerem e a voltarem a correr pela natureza da Galileia. Seu Jesus limpara o corpo doente e o cerado dos leprosos, devolvera o cântico à voz daqueles que jamais haviam sabido o que era cantar, o que era bendizer a vida por meio da voz. Recordando-se de toda a trajetória abençoada de seu filho, perguntava-se: que profundos desígnios de Deus haviam levado seu filho amado à cruz do suplício? Permitia-se agora chorar, mas não era de revolta. Permitia-se chorar de tristeza, e por mais que naquele instante não pudesse adentrar as profundezas dos desígnios do Criador, ela, dentro da sua consciência, acobertada pelo véu das lágrimas que não paravam de correr pelo seu rosto, naquele momento pálido, ela repetia consigo mesma: Senhor, faça-te na tua escrava a tua vontade. Eu sou tua serva, e por mais que não compreenda os teus desígnios desta hora, permita-me ao menos chorar, mas ao mesmo tempo amparar-me em tua proteção. Que se faça a tua vontade em tua serva. E ali permanecia, muitas vezes ouvindo pessoas ao derredor, gritando ironias ao seu Jesus. A cada vez que ouvia uma nova ironia, uma nova ameaça, um novo ataque, uma nova blasfêmia, o seu coração parecia rasgar-se. Ali permaneceu durante longos minutos, quando então, debruçada sobre si mesma e seus pensamentos de tortura e amargo, sentiu que uma mão suave agora repousava em um de seus ombros. Olhou,
E ali estava o apóstolo amado, filho de Zebedeu, João, o jovem João, que vencendo a falta de coragem dos demais discípulos de Jesus, naquele momento, ali correu para estar com a querida mãe de Nazaré. Abraçou-a, oferecendo-lhe o carinho filial, e ela aceitou, naquele momento, o seu regaço, o seu colo, para que junto a João pudesse suportar a hora suprema. Então os dois, num gesto de profundo carinho, olharam para cima, na tentativa de vislumbrar uma vez mais o sol, a luz inesquecível daquele olhar de ternura do Mestre Jesus. E Jesus, percebendo a ansiedade da mãe e do discípulo amado, meneou a cabeça numa tentativa extrema daquele momento em que a dor já superava os limites da carne nos cravos da cruz, e ele também pôde alcançar o olhar da mãe e do jovem João. Então, como numa tentativa de demonstrar na hora extrema a sua coragem, a sua tarefa de o Consolador, reuniu as energias que lhe restavam do corpo físico e então disse a Maria: Mãe, eis aí teu filho. E olhando a João, disse-lhe: Filho, eis aí tua mãe. Maria agora deixava que as lágrimas abundantes jorrassem ainda mais. Entregou-se à sua saudade ao divisar o olhar de melancolia do seu filho amado. João, por sua vez, compreendia naquele instante a grande lição de Jesus, que trazia à humanidade na hora suprema o coroamento de todo o seu reinado de amor, ensinando-nos o amor universal, aquele que transcende os limites dos laços consanguíneos e biológicos. Ele entendia o futuro evangelista, que Jesus falava do porvir da humanidade. Talvez alguns séculos ainda passariam, mas ele entendia, nas palavras do seu amado Mestre, naquela hora, que o amor universal haveria de se instalar sobre o planeta Terra. Ainda não saberia dizer que no futuro uma doutrina viria como o segundo consolador da humanidade, trazendo-nos as lições dos imortais, para que as portas da imortalidade, matando a morte, pudesse convidar-nos para a sublime tarefa da renovação espiritual e da regeneração planetária, compreendendo que a regeneração será um resultado da regeneração individual de cada um de nós. João compreendera a mensagem. Jesus lhe falava do futuro, e ele, no evangelho que escreveria posteriormente, deveria também trazer esta consolação para o porvir. E ali, mãe e filho, o filho adotivo pelos laços da espiritualidade, ali permaneceram ainda por longas horas, até que Jesus, exânime, desfalecido,
fora retirado da cruz infame, para que pudesse ser emulado antes da tempestade que já se avizinhava na Jerusalém, e a mergulhasse numa sombra, num dilúvio de uma tempestade bastante sombria. O choro dos céus, porque o Cordeiro de Deus havia sido maculado na terra. Os dias se passaram, os discípulos se dispersaram, indo cada qual para um canto da Galileia, da Judeia, por onde quer que pudessem disseminar a boa nova de Jesus Cristo. Maria, a convite de alguns parentes muito próximos, foi para a região da Bataneia, vizinha à Galileia, e ali se hospedou. Os anos, sem a presença física do Filho amado, transcorreram em solidão, em saudade profunda dessas mães que veem os filhos lhes antecederem à grande viagem espiritual, conforme teve a oportunidade de assinalar o nosso abnegado médium Chico Xavier, a dor mais doída de uma mãe que perde o filho. Maria seguia a existência trabalhando, recebendo criaturas que a buscavam, desejando consolo, que já não podiam mais encontrar na presença do Filho amado. Ela continuava a expandir o seu amor maternal, mas entristecia-se, porque notava, com o passar do tempo, que as lições sublimes do seu filho agora passavam a ser objeto de discussões infrutíferas, discussões ásperas, vazias. Era como se alguns dos seus seguidores não tivessem compreendido nada da sua lição. Discutiam coisas banais, desejavam poder, reconhecimento, porque um dia tiveram tido contato com o mestre da Galileia. Entristecia-se, mas ao mesmo tempo orava. Orava a Deus para que continuasse a amparar a humanidade, para que pudesse, de alguma forma, iluminar as consciências, de maneira que as lições da Boa Nova de seu menino Jesus pudessem, de fato, frutificar bons frutos na alma e na intimidade de cada um. Prosseguia vivendo, quando, certo dia, já após alguns anos, eis que chega à casa de Maria o filho amado, João, o discípulo que estivera com ela junto à cruz no Monte Gólgota. Ali chegava, já mais maduro, o jovem João, com uma alegria inenarrável no rosto, e dizia: mãe, que bom reencontrá-la. Quanto desejei este reencontro, mãe. Venho buscar-te, porque agora estou na cidade de Éfeso, um pouco distante daqui da Galileia, da Bataneia, mas estou em Éfeso, minha mãe, uma região onde as ideias, as lições, o amor de nosso Jesus encontrou terreno fértil. Ali começam a frutificar os bons frutos. Eu
eu demorei, minha mãe, e nestes anos todos guardei comigo a recomendação do mestrezinho querido no momento extremo da cruz, quando deu-me o título de teu filho. Jamais me esquecerei. E hoje, como teu filho, venho até ti convidar-te para vir morar comigo. Eu não pude vir antes, mãe, porque não tinha um abrigo que pudesse acomodá-la. Mas, conhecendo um homem muito rico, de uma família nobre daquela região, convertido ao cristianismo, ele, ouvindo a minha história e o meu desejo de vir ter contigo, honrou-me com um presente, uma casinha muito simples, em uma colina ao sul da cidade de Éfeso. É um pouco distante da cidade, minha mãe, mas fica num lugar tão lindo, junto à natureza. De nossa casinha poderá avistar o mar e recordar-se do lago de Tiberíades, onde Jesus pregou tantas verdades, tanto amor. Vem comigo, minha mãe. E Maria aceitou de imediato. Mas é claro, meu filho, vou contigo. Vem, minha mãe. Vem para que lá possamos fundar um novo recanto de amor, em homenagem a nosso mestrezinho, em homenagem a seu filho, em homenagem a meu mestre. Vem comigo, mãezinha. E lá se foram Maria de Nazaré e João, filho de Zebedeu. Foram para Éfeso, e dentro de poucos dias a notícia espalhou-se pela região. Muitos começaram a procurar aquele recanto de amor junto ao altar da natureza. Dentro de pouquíssimos dias após a chegada de Maria, ela e João já começavam a receber grandes assembleias dos corações desvalidos da sorte, dos desamparados, dos desnorteados, dos perdidos, daqueles que buscavam uma consolação. E então, João sempre pedia para que Maria abrisse as reuniões. E ela falava do seu filho com um amor que envolvia todos os ouvintes. Era um amor tão grande. Falava do seu menino Jesus. Recordava-se daquela noite sublime na cidade de Belém. Dizia da estrebaria tão humilde junto dos animais. Falava até dos detalhes pequenininhos, coisa de mulher, que é atenta aos detalhes que fogem à desatenção dos homens. Então, ela falava das ovelhinhas que vinham para cheirar o filhinho, como se também estivessem ali reconhecendo o Messias, reconhecendo aquela fonte de amor e de consolo que havia renascido no mundo. Maria narrava e depois abria o lugar para as narrações evangélicas de João, que recordava-se de todas as lições sublimes e profundas do seu mestre Jesus. Recordava-se da sua fala poética no Sermão do Monte e consolava todos aqueles que ali ouviam.
Muitas vezes, aquelas reuniões de aparência familiar prolongavam-se madrugada adentro, quando então todos se dispersavam, levando consigo a alma renovada por aquelas narrações sublimes de Maria e de João. João dedicava-se cada vez mais intensamente à igreja de Éfeso, onde também pregava, onde procurava converter e atrair os corações, para que também pudessem aderir à mensagem consoladora do Rabi da Galileia. Ele dedicava-se cada vez mais, e Maria, cada vez mais, permanecia a maior parte do tempo agora sozinha, na casinha, ali, junto ao mar e à natureza, mas não se cansava. Depois de alguns meses que ali se hospedara em Éfeso, Maria agora era esperada por uma fila de sofredores, por uma fila de viandantes, que por ali passavam para receber a bênção da Mãe Celestial. Um deles teve a ocasião de dizer: ó Mãe, muito obrigado pelas bênçãos que me destes. Muito obrigado, ó Mãe Santíssima. Agora vou em paz, levando a tua lembrança e as lições e as mensagens de teu Filho, nosso Senhor. E então a tradição adotou aquele título dado por aquele sofredor, e começaram a chamar a casinha de João e Maria de a Casa da Santíssima. Todos acorriam à Casa da Santíssima para poder receber o seu consolo, o seu amparo. A sua fala, que era simples, porém tão reconfortante. E ela atendia incansavelmente as filas tão longas que pareciam inacabadas. E ali permaneceu durante tanto tempo, quando, subitamente, 2 exilados do Império Romano chegavam a Éfeso trazendo tristes notícias. Narraram à Mãe Santíssima que havia começado no grande império de Roma uma perseguição a todos aqueles devotados seguidores de Jesus Cristo. Roma mandava perseguir os cristãos. Roma destruía os lares dos seguidores de Jesus. Apedrejavam-nos, atiravam-nos a correntes pesadas em calabouços sombrios, escuros, aguardando as festas públicas e horrendas dos sacrifícios humanos, quando os cristãos eram oferecidas como alimento às feras famintas dos circos romanos. Maria ouviu as notícias com tanta tristeza. Sentia que o coração se dilacerava uma vez mais, como naquele instante da hora suprema da crucificação do seu Filho amado. Sentia agora, ao receber aquelas notícias doloridas e atormentadas, que o seu Filho era novamente crucificado. Que povo, que gente seria aquela que perseguia pessoas inocentes simplesmente porque falavam de amor e o vivenciavam no seu dia a dia? Então orava por eles, e num entardecer belíssimo, Maria, após ter atendido uma multidão de sofredores, recolheu-se em oração.
conversou com o Pai Celestial, conversou com seu Filho amado e orou por todos aqueles perseguidos em nome de seu Jesus. Orou com profunda ternura, pediu a Deus que os amparasse e os fortalecesse naquele bom combate, para que eles pudessem ser consolados nas prisões, para que pudessem ser amparados na hora do suplício, nas festas públicas dos circos romanos. Orou com profunda ternura, e ali, envolvida pela prece, porque recordava-se de todos os instantes que seu Jesus havia recomendado a prece como comunhão com Deus, ali perdeu-se, envolveu-se, entrou em comunhão profunda com a criação. Quando então voltou a si, ao escutar alguns passos que se aproximavam, olhou à distância escura e notou que um mendigo se aproximava. Veio até ela e disse-lhe: minha mãe, como todos lhe chamavam, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maria estranhou, porque teve uma leve sensação de conhecer aquela voz. Era uma voz envolvente, encantadora, meiga, mas não se recordava de onde talvez houvera ouvido. Então, como fazia com todos os pedintes, convidou-o a entrar no recanto humilde, ofereceu-lhe alimento, assentou-se com o estranho desconhecido e ouviu dele algumas palavras sobre o céu. Ouviu dele algumas lições sublimes sobre o Pai Celestial. E Maria sentiu-se consolada como há muito já não se sentia, e perguntava-se: estranho, que mendigo era aquele? Porque todos vinham pedir, mas aquele somente lhe oferecia. Quem era ele? E então o mendigo estendeu-lhe as mãos e disse-lhe: minha mãe, vem comigo. Maria então, pela luz do luar, olhou a mão do mendigo, do visitante, e para sua surpresa, notou uma chaga naquelas mãos. Olhou a outra e notou a outra chaga. Não era possível. Emocionou-se e, no instinto de mãe, olhou para os pés daquele homem e viu as chagas dos cravos do suplício. Oh, não conteve mais a emoção e disse, num alto brado de amor: meu filho amado, que te fizeram? Olha as úlceras das tuas mãos e dos teus pés. E naquela emoção, pôde imediatamente também correr com as mãos em busca da chaga que lhe foi aberta no corpo pelo último lançaço muito próximo do coração. Ansiosa, feliz ao mesmo tempo por aquele reencontro que Deus lhe proporcionava, alcançou a chaga logo abaixo do coração e encontrou a úlcera. Era o seu filho. Fez no ímpeto um gesto para se ajoelhar, mas Jesus a levantou prontamente.
Não era ela quem deveria se ajoelhar, era ele. Ajoelhou-se diante da sua mãe, aquela que oferecera o seu ventre para que ele pudesse devassar a atmosfera pesada e escura do planeta, para trazer-nos a luz da consolação e do caminho da redenção. Jesus ajoelhou-se e, tomando as mãos de sua mãe, disse a ela: Mãe, venho buscar-te. Meu Pai desejas que seja em meu reino a rainha dos anjos. Maria quis beijar o filho. Maria quis exprimir a sua felicidade que não podia conter dentro de si, mas sentiu o corpo cambalear. O corpo lhe paralisara, já não podia falar, já não podia senti-lo. Cambaleou e tombou. Tombou para que na manhã seguinte, 2 viandantes que foram visitá-la correram a Éfeso e trouxeram João, para que juntos pudessem assistir os instantes derradeiros em que os últimos laços que aprendiam a veste material pudessem definitivamente libertá-la. Maria desencarnou, e ao desencarnar pôde de imediato vislumbrar a festa de luzes. Era uma multidão de seres angelicais que a aguardavam para levá-la ao reino de amor de seu filho e do Pai a que ele ensinara a amar. Maria sentiu-se comovida, mas a sua humildade a colocava numa posição de não merecer aquela recepção tão calorosa e tão cheia de amor. Quando sentia que a caravana já partia da terra e ela subia para o alto, Maria desejou rever a Galileia. Desejou rever aquela natureza em que vira o seu amado menino crescer. Bastou manifestar a sua vontade mentalmente para que a caravana se deslocasse, e em poucos instantes ali estava ela. Agora podia ver do alto o grande lago de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia. Agora notava do alto que o mar tinha uma certa aparência de um alaúde, ou instrumento simples de cordas que produzia tão belas canções. Recordava-se então da bela canção do Sermão do Monte proferida por Jesus: Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Maria revia agora os recantos mais íntimos que vivenciara ao lado do seu menino amado. E então a caravana espiritual mais uma vez preparava-se para partir, mas Maria recordou-se de todos os cristãos que agora sofriam perseguição por causa de seu filho. Desejou visitá-los. De imediato imprimiu novo impulso à caravana, e dentro de um brevíssimo espaço de tempo, lá estava ela. Agora deslumbrada e ao mesmo tempo assustada, ao observar uma cidade que ostentava muita riqueza, que ostentava muito orgulho, muito egoísmo, muita insanidade. Agora observava a cidade de Roma
construída entre casarios muito ricos, com pedras de mármore que brilhavam ao toque da luz do sol. As liteiras e os carros patrícios que passavam pelas ruas movimentadas, carregadas por escravos misérrimos. Maria olhou tudo aquilo assustada e um pouco mais adentrou num calabouço escuro. Ali encontrou tantas almas que desde o instante em que ali adentrou, já considerou como sendo todos os seus filhos muito amados. Olhou aqueles rostos tristes, angustiados, aproximou-se de um a um, participou da prece de cada um, porque todos oravam, reunindo as forças, a confiança em Deus, em Jesus e em si mesmos, para que pudessem dar o seu último testemunho em amor a Jesus Cristo. Maria desejou deixar algo para eles, mas que tinha para dar-lhes? Pensou em rogar a Deus que lhes desse a liberdade. Mas recordando-se das lições de Jesus, pensou consigo mesma: não seria melhor a prisão em nome do amor do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo? Não poderia pedir-lhes a liberdade. Mas que poderia fazer? Lembrando-se da força da oração, orou a Deus, pedindo-lhe a orientação para que pudesse deixar algo de sublime àquelas almas queridas do seu amor filial, maternal. Então Maria, aproximando-se de uma jovem muito magra, muito pálida, que olhava a olhares fixos pelos pequenos vãos da grade, que lhe davam ainda a oportunidade de ver, em pequenina escala, o firmamento lindo e azul. Maria aproximou-se e disse-lhe: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A jovem não saberia explicar que força era aquela, que ânimo renovador era aquele que a dominava naquele instante, e ela começou a cantar numa voz única, canto alto, um hino de amor e agradecimento a Jesus e a Deus pela dádiva da vida. Aos poucos, os demais cristãos que ali estavam aprisionados com ela acompanharam num coro único aquela canção sublime de devoção a Jesus e a Deus. E todos cantavam renovados, a alma agora fortalecida. Maria compreendeu que poderia e que havia deixado àqueles cristãos o seu amor de mãe. Agora podia partir um pouquinho mais sossegada, e a caravana então deixou aquelas almas cantando o amor a nosso Mestre, ao primeiro Consolador, que, sabendo que as suas lições se perderiam ao longo dos séculos, prometeu-nos desde a sua passagem na terra o segundo Consolador, o Consolador prometido, que hoje nos abraça pelas vozes dos imortais. As grandes lições sublimes do Espiritismo. Vivemos, é verdade, numa época tão triste,
tão desafiadora. Muitas vezes o nosso ânimo se desfaz diante das farpas, diante dos espinhos que nos machucam os pés e as mãos, detendo-nos na caminhada do progresso espiritual. No entanto, meus irmãos, ouçamos a mensagem de Maria, dizendo-nos: canta, canta, meus filhos, cantemos em gratidão a Jesus, por termos proporcionado a abençoada oportunidade de abraçarmos esta doutrina consoladora, por recordar-nos das lições sublimes da Boa Nova dos tempos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E acreditemos, confiemos na mensagem dos imortais. O momento da transição se aproxima. Cabe-nos tão somente a coragem de fazermos a regeneração íntima de cada um de nós, para que pouco a pouco o mundo se abrilhante com a luz renovada de Jesus. Pensemos nisto, convertamos as nossas dores em alegrias para o céu. Que esta casa possa ser sustentada com a presença constante e amiga de Jesus Cristo e de todos os benfeitores espirituais, e que todos nós, espíritas, simpatizantes, cristãos, possamos nos reunir neste coro universal, numa única voz, unidos, para que da união possa nascer a sustentação de um pelo outro. Porque se meu ânimo começa a cambalear e eu tenho alguém do meu lado, eu posso então sustentar-me nele. Permitam-me uma breve recordação antes de encerrarmos a nossa exposição. Somos paulistas do estado de São Paulo, mas somos do interior e nunca tivemos o convívio na capital, uma cidade muito grande, muito atribulada, e eu nunca tive vontade, mesmo porque o meu pai já havia morado em São Paulo e sempre dizia: meu filho, você com esse jeito mais pacato, talvez não dê muito certo na capital, porque é um lugar muito movimentado, exige muito esforço. E eu ficava com aquilo na cabeça. Via os noticiários, aquele trânsito horroroso, e não tinha vontade nenhuma de ir. Mas o meu irmão, que é 10 anos mais novo, teve a oportunidade, logo depois de se graduar, de prestar um concurso em São Paulo. Foi aprovado e foi morar lá. Então não tinha mais jeito. Agora era enfrentar a selva selvagem de São Paulo. E fomos. Mas o meu irmão, sabendo que nós corríamos o risco de nos perder na grande capital, todas as vezes que íamos, ele solicitamente ia até a rodoviária buscar-nos, com medo de perder o irmão, a cunhada e outras pessoas mais, os sobrinhos. Ele ia e levava-nos para a nossa casa. Isso aconteceu umas 4 ou 5 vezes, quando então surgiu a oportunidade de eu fazer um curso em São Paulo. Eu fui, e meu irmão Nando, ele me chama de Nando, e vocês também podem me chamar de Nando, aliás, tirando o tratamento de senhor, combinado. Nando, você quer que eu busque? E eu, como o homem valentão do interior de São Paulo, disse: não precisa. Eu já domino a capital. Fique tranquilo. Eu dou um jeito. E fui morrendo de medo, mas não confessei. Estou confessando agora para vocês. Não confessei. Fui para São Paulo.
Cheguei à rodoviária, aquela multidão atropelando-se. E eu fui, olhei o mapa do metrô e dos trens, localizei-me, já havia feito a lição de casa antes de sair da minha cidade. E então encontrei-me. E, graças a Deus e a todas as minhas preces, eu cheguei no local em que iria me hospedar. Fiquei no hotel, porque na casa de meu irmão ficaria muito distante, e eu não queria correr o risco diário de me perder em São Paulo. Então fiquei no hotel, muito próximo do curso, realizei o curso, e naquela semana havia nascido o nosso sobrinho. E eu disse: Léo, meu irmão se chama Leonardo, eu vou visitá-lo para conhecer o nosso sobrinho, vou lá. Então, o curso terminava numa quarta-feira às 5 horas da tarde, hora do pico em São Paulo. Eu saí do curso, orei a Deus mais uma vez e fui. Meus irmãos, pensem num lugar apinhado de gente. Eu cheguei na primeira estação de metrô, até que estava razoavelmente sossegado. Peguei o trem e fui até a próxima estação. Ali começou o meu martírio. Porque era muita gente. Eu tive a impressão que a cidade de Anaurilândia inteira estava naquela estação de trem. Eu então fui até a plataforma, assim de gente. Olhei, porque eu tenho esta certa vantagem nesta atual existência da altura, olhei por cima, não tinha uma plataforma menos vazia. Então esperei, o metrô chegou, abriu as portas, eu não tive coragem de ir, foi o primeiro montante das pessoas, e o horário passando. E eu ficando preocupado, porque estava ficando escuro. Perder-se em São Paulo a luz do dia é uma coisa, na escuridão a coisa fica pior. Então eu esperava. Eu falei: vou esperar o segundo trem. Ali eu fiquei, e com jeitinho fui me aproximando. Acho que já notaram que era do interior, porque eu fui tentando entrar, fui tentando abrir espaço com muita calma, e os outros iam se acotovelando, e eu: não, eu sou espírita, não posso, e você com toda a calma, e fui. E então consegui ficar ali, como numa lata de sardinha, ali espichado, aguardando o próximo trem. E ele parou, eu falei: é agora. Tinha, para o meu sofrimento, uma moça de um lado, uma senhora da outra. Eu falei: e agora? Espírita precisa ser educado, ainda mais com as mulheres. Preciso ser gente, não posso sair acotovelando. Vou com jeitinho. Meus irmãos, pela primeira vez eu tive a sensação do que é volitar. Quando eu chegar no mundo espiritual, já saberei como é volitar, levitar no ar. Porque quando abriu-se a porta, não deu tempo de pensar. O meu corpo levantou-se do chão, carregado para dentro do vagão, e quando eu percebi, já estava lá dentro. Não sei o que aconteceu com as moças do meu lado, não sei, que Deus as proteja, mas eu estava ali dentro do trem, bem no meio. E agora vinha mais um desafio: para onde eu ia? Para um lado, para o outro. Mas eu posso dizer, para encurtar a história, sobrevivi. Sobrevivi, e quando eu cheguei, o meu irmão: Nando, você quer carona de volta para pegar o ônibus de volta? Eu falei: pelo amor de Deus, meu irmão, em nome de nosso amor, leve-me, porque uma outra experiência dessa eu desencarno antes da hora, embora já soubesse volitar. Mas enfim, para dizer que quando estamos juntos, não há como cair. Recordemo-nos, portanto, da mensagem de unificação, tão trabalhada pelo Espírito Doutor Bezerra de Menezes. Unifiquemo-nos, para que quando faltar-nos o ânimo, não haver espaço para tombar, para ter um irmão ao lado, sustentando-nos e fazendo-nos volitar, na esperança
no amor, na confiança em Deus. Queridos irmãos, é o nosso desejo que esta seja mais uma casa de amor entre todas aquelas que temos a oportunidade de abraçar. Mas se porventura, em algum momento da existência, a dor falar mais forte, o ânimo cambalear, recordemo-nos não só de Jesus, mas também com Ele, uma mensagem sublime e igualmente maternal do doce Espírito Meimei que nos orienta. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, agrilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã, um breve amanhã, será um outro dia, muito mais cheio de paz, muito mais cheio de ânimo, muito mais cheio do amor universal ensinado por Jesus. Que Ele, o Mestre dos Mestres, nos abençoe a todos, hoje e sempre. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção e pelo seu carinho. Muito obrigado.